A produção e o consumo de cocaína no mundo não para de crescer. A ONU diz que depois da Covid, o cultivo de coca aumentou 35%. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor abençoe a edição de número 27 desta quarta-feira, 22 de março de 2023. A partir do momento que a Organização Mundial de Saúde começou a abrandar a cautela por causa da crise sanitária internacional, as coisas começaram a voltar ao normal. Nos anos de 2020 e 2021, o consumo de drogas sofreu uma retração muito grande, principalmente por conta das viagens aéreas. E aí o que aconteceu, pessoal? Surgiram novas áreas em que o tráfico está crescendo violentamente. África Ocidental e Central. Isso faz parte das informações do Global Report on Cocaine. Nesse relatório, Europa e América do Norte continuam sendo os maiores mercados de cocaína do mundo, seguidos pela América do Sul, Central e Caribe. Embora o relatório da ONU diga que os mercados na África e na Ásia ainda são limitados, há um potencial de expansão muito grande e a realidade é perigosa. O aumento da produção foi resultado de uma expansão no cultivo de coca, bem como melhoria na conversão da coca em cocaína em pó, segundo o relatório. E com relação ao Brasil, pessoal, sobre o Brasil, o relatório diz que houve um aumento nas mortes relacionadas à cocaína durante a pandemia e diz também que é possível que uma mudança na dinâmica do tráfico tenha resultado em um aumento na disponibilidade de cocaína no país e intensificado os padrões de uso. Segundo a ONU, a pandemia afetou o comércio da cocaína no Brasil, tanto do lado da oferta quanto da demanda. Mas os grupos criminosos parecem ter tido dificuldade para coordenar o trânsito da distribuição da droga dentro do país, principalmente nos portos e aeroportos. A gente lembra muito bem que durante o governo Bolsonaro, nos 4 anos e principalmente nos 2 em que a gente foi atingido por essa crise sanitária, o que a gente via todos os dias, principalmente nas divulgações da própria Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A gente via recordes semanais de apreensão de drogas e armas. Hoje a Polícia Federal voltou às ruas, dessa vez com um alvo específico: prender um grupo do PCC que planejava matar autoridades, e o Sérgio Moro era um dos alvos, se não o principal. Ele, a mulher e os 2 filhos. Além dele, na lista dos criminosos, estaria também o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que desde o começo dos anos 2000 investiga a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Ele tomou ciência do plano e avisou a cúpula da Polícia Federal em Brasília, que designou um delegado para abrir uma investigação. Segundo a Polícia Federal, pessoal, a organização criminosa que atua em São Paulo, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal estaria se preparando para ataques simultâneos nessas 5 regiões. É um tipo de crime, pessoal, matar autoridades, e policiais, juristas, políticos. É um tipo de crime muito comum em narcoestados como o México, como foi a Colômbia do Pablo Escobar, onde juízes, candidatos à presidência, ao Senado, enfim, eram assassinados à torta e à direita, ainda mais quando há uma certa repressão. O que é muito estranho é que isso, de uma forma infeliz, eu até diria, acontece um dia depois de uma declaração que também foi infeliz por parte do sindicalista de elite. Eu não estou aqui para defender o sindicalista de elite, mas ele deu um certo azar, ou a gente pode chamar também de sorte. Por quê? Ninguém vai acusar o Molusco
de ter planejado qualquer tipo de atentado contra o seu arqui-inimigo, Sérgio Moro. Mas é interessante que essa operação traga à luz essas informações apenas um dia depois dessa declaração que ele fez sobre se vingar do Sérgio Moro no dia que ele saísse da cadeia. Foi uma declaração infeliz, uma declaração tipo Dick Vigarista, né? Azarada. Mas o que nos espanta é que talvez ele esteja também sendo uma peça do jogo que está sendo jogado. Que jogo, Regina? Vamos pensar um pouquinho. O país está rachado ao meio. O país está dividido. Temos duas opções de liderança política: Jair Bolsonaro e o sindicalista de elite. Em Jair Bolsonaro, a gente viu um Estado mais enxuto, sem casos de corrupção, sem problemas e com evolução econômica e social. Porque tivemos, os números estão aí. Queda na taxa de desemprego, dinheiro em caixa, tudo isso a gente fala todo dia. Aprovação da independência do Banco Central, aprovação da reforma da Previdência, enfim, números e ações muito propositivas para o país. E do outro lado, a gente tem as mesmas políticas de sempre. Já já eu vou falar aqui da Petrobras. É sempre o inchaço da máquina pública, o desperdício de dinheiro, as políticas populistas e, principalmente, uma revolta incontida desse líder, o sindicalista de elite, porque as coisas não estão acontecendo como ele imaginava que iriam acontecer, né? E aí, o que a gente precisa pensar? Esse crime vem à tona e coloca como o centro das atenções o Sérgio Moro, que, se vocês não lembram, era um nome muito cotado para uma terceira via. Sérgio Moro era o balão de ensaio dos grandes poderosos, né, do sistema para ser a terceira via. Esse balão de ensaio esvaziou durante a campanha justamente por causa dos pés de barro que o então juiz federal demonstrou ter, né? Ele teve um foco, ele queria atingir o PT e deixou de fora o PSDB, que sempre trabalharam juntos ali na corrupção nos governos brasileiros. O Sérgio Moro, senador, ele precisa do foco da imprensa sobre ele, porque ele precisa sobreviver. Porque a história da terceira via, pessoal, a eleição para presidente só acontece daqui 4 anos. Mas a gente tem que prestar atenção nos movimentos do tabuleiro. Já estão discutindo uma terceira via, um nome nacional. E o Sérgio Moro, né, recebe essa operação da Lava Jato hoje como um presente que cai no colo dele. Porque se ele souber explorar isso, ele pode continuar na mídia por um bom tempo, pode usar o plenário do Senado para fazer discursos contundentes contra o crime organizado, e ele volta a recuperar a bandeira que acabou, de um certo modo, murchando, que era a bandeira da Lava Jato. E isso pode dar a ele uma reverberação igual àquele Nayib Bukele, né, que inaugurou agora a maior prisão de El Salvador, com capacidade para mais de 40 mil pessoas. E isso ele está fazendo lá para poder acabar com a história da criminalidade do país, principalmente tráfico, né, que ameaçavam toda a paz da população. E El Salvador é pequenininho, pessoal. E esse cara está ganhando força, está fazendo uma política de enfrentamento e provavelmente vai até mudar a constituição deles lá para poder se reeleger. Aqui, o Sérgio Moro está seguro para daqui a 4 anos concorrer tranquilamente como um nome de terceira via para a presidência da República. Por quê? Porque ele é senador e um senador tem 8 anos de mandato, então ele não vai correr risco nenhum se os apoiadores da terceira via colocarem as fichas nele.
e aí deixarem ali a polarização, né, cada vez mais evidente. Olha, se você já passou pelo Bolsonaro e você é anti-Bolsonaro porque ele fala muito palavrão, você também não quer votar no Molusco, porque o Molusco tem um passado de corrupção e também fala palavrão, né? Não são muito diferentes, a gente sabe que são, mas é assim que a mídia vai trabalhar o tempo inteiro, sabe por quê? Olha só, já tem até pesquisa dizendo que 57% da população defende um candidato de terceira via. Nós estamos há 4 anos da eleição presidencial e eles já estão levantando isso, pessoal. Por quê, hein? Porque um não interessa e o outro também não. O merendeiro tá ali na rebarba, mas é um cara que não tem assim um alcance nacional com grande expressão política, fora que tem uma série de crimes, né, por corrupção, de rodoanel, de merenda, enfim, uma série de coisas. Ainda que o Lewandowski esteja limpando também a ficha criminal do ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente da República. Mas é sempre bom a gente ficar ligado por causa da movimentação no tabuleiro do xadrez político brasileiro. Porque a gente sabe, pessoal, que não vai dar boa, né? Não vai dar boa. O Prates, por exemplo, o presidente da Petrobras, deu emprego ao ex-sócio, aliados e sindicalistas na Petrobras. De acordo com o jornal O Globo, Sérgio Caetano Leite, no passado, ele e o atual presidente da Petrobras eram sócios na empresa Expetro, uma consultoria ligada ao setor de petróleo, fundada em 2003. Coincidentemente, no primeiro mandato do Lula, né? Leite, pessoal, também atuou como subsecretário do Consórcio Nordeste. Vocês lembram lá da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que identificou uma roubalheira tremenda com o dinheiro que o governo federal enviou para o combate à pandemia? Pois é, né? Estava ali no Consórcio Nordeste, o principal assessor do Jean Paul Prats na Petrobras. Não vai dar coisa boa, né, pessoal? Definitivamente, com esses nomes aí, não vai dar coisa boa. O Jean Paul Prats também contratou a esposa do amigo e ex-sócio, Fernanda Hauptmann Caetano Leite, que era assessora do Prats no Senado. Para a transformação digital e inovação da Petrobras, o Jean Paul Prats indicou Carlos Augusto Barreto. Os dois, são amigos desde a infância, estudaram juntos no Colégio São Bento, em 1985. Ai, amizade de infância, isso equivale, é gente de confiança. Mas o presidente da Petrobras também não esqueceu de contratar os aliados. Clóvis Correia da Silva Neto é funcionário de carreira e dirigiu um parque eólico da companhia no Rio Grande do Norte. Prates fortaleceu esse setor quando dirigiu a Secretaria de Energia do governo do Rio Grande do Norte. Completam a lista Maurício Tomalskin, ex-secretário executivo do Ministério das Minas e Energia do primeiro governo Lula, Cláudio Pinho, advogado especializado no setor, e Danilo Ferreira da Silva, dirigente da Federação Única dos Petroleiros, que fez parte do Conselho de Administração da Petrobras no governo Dilma Rousseff. Período do Petrolão, pessoal. Essa turma tem que se reunir em volta do cofre da Petrobras, claro, principalmente depois que o governo Bolsonaro entregou a empresa recuperada. Ó, coisa boa! Esse cofre tá cheinho, tá cheinho. Fora do âmbito da assessoria da presidência, Jean Paul Prats decidiu nomear Sérgio Bate para o comando da Transpetro. A empresa possui uma frota com 36 navios e Bate é o vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. Assim, ele passou de representante dos fornecedores para contratante dos serviços. É unir o útero ao agradável, não é? Esse governo do PT nunca decepciona, nunca decepciona. E antes de terminar esse boletim, pessoal, eu vou pedir a vocês muita atenção nessa matéria aqui, tá? A infecção mortal por fungo que se espalha pelos Estados Unidos. A infecção por fungos
da espécie Candida auris está se espalhando rapidamente e de forma alarmante, diz o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos. Os casos nos Estados Unidos quase dobraram em 2021, passaram de 756 para 1.471. Pessoas saudáveis não correm risco de ter complicações relacionadas ao fungo Candida auris, mas aquelas com sistema imunológico comprometido ou que usam dispositivos médicos, como ventiladores ou catéteres, podem sofrer com quadros mais graves e até morrer. Na maioria das infecções diagnosticadas em terras americanas, o fungo era resistente aos tratamentos disponíveis. Por esse motivo, o CDC classifica a situação como uma ameaça urgente relacionada à resistência antimicrobiana. Muitos pacientes afetados estão em hospitais e lares de idosos. 1 em cada 3 indivíduos com infecções invasivas por Candida auris, isso é um fungo, pessoal, um fungo. Existem fungicidas. E por que eu estou falando isso, pessoal? Por que é importante, Regina, você falar sobre essa matéria aí? Por que, pessoal? Porque a gente sabe que o que vai ocorrer daqui para diante é uma crise sanitária após a outra. Preste bem atenção e se proteja. No Brasil já foram identificados ao menos 3 surtos de maior importância relacionados a esse micro-organismo nos últimos anos. Não é vírus, é fungo. O episódio foi alvo de um estudo publicado no início de 2023 por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz. Tá entendendo? Controle, controle e controle, pessoal. Segundo pesquisadores, a Candida auris requer uma grande vigilância por sua alta capacidade de formar colônias e biofilmes, o que contribui para a disseminação do fungo. Não fica com medo, porque quem tem medo de morrer não vive. O negócio é você se proteger. E contra fungos, há remédio. Entendeu? Entendeu? Era isso, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Um abraço.